Prontinho. Confirma para mim só o seu nome completo, por favor, Eduardo. Eduardo Garrido. Eduardo, você tem ciência e concorda que o autor da própria saúde grave, edite e publique os trechos dessa conversa para divulgar o poder das plantas medicinais em suas mídias sociais, sem que para isso haja qualquer remuneração em troca? Com toda certeza. Então, caso eventualmente algum material seja feito com partes dessa entrevista e posteriormente você queira que tire do ar, é só enviar um e-mail para suporte@autordapropriasaude.com, solicitar a retirada do vídeo, não precisa justificar os motivos, é só pedir e a gente remove, tá bom? Com certeza não vai existir. Então, tá bom. Então, eu vou pedir para você começar falando um pouco de você. Me fala a sua idade, se você é casado, se você tem filhos, aonde você mora. Eu tenho só 4 filhos só. É uma tropa. E meu nome me chamam de Garrido, tá? Eduardo, alguns Ed. Mas, enfim, eu moro aqui em Piracaia, Joanópolis, né? 4 dias por semana e 3 dias em São Paulo, onde eu trabalho presencial lá. E aqui é a paixão, né? E qual que é a sua idade? Minha idade é 60 anos. 60 anos. E qual que é a sua profissão? Eu sou suporte de informática. E sou... E sou amante da natureza, 2 profissões. Você se divide, então, né, entre a paixão pela natureza e a paixão pela informática também. Legal. Exato. Eu deixo a cabeça lá na informática e o coração na natureza, aqui, junto com as ervas. Legal. E quando que surgiu, assim, o seu interesse maior pelas plantas medicinais? Foi quando eu... é complicado, porque praticamente eu nasci, né, influenciado pelo carinho da mãe pelas plantas, né, da família, né? Mas começou praticamente quando era muito pequeno, quando o meu galo quebrou a perna. E aí eu tratei com cola-osso e ele ficou bom, o galo. Só que depois teve um almoço e o meu galo tinha sumido. E aí chega a minha avó, a minha tia, os parentes, tudo para almoçar em casa. E de criança você quer comer aquela coxinha, né? Bonita, né? Peguei a coxinha. E na hora que eu pego a coxinha, eu olho para dentro da coxinha e tem a marca da erva verde ainda dentro da coxinha. Eu falei para minha mãe, a senhora comeu meu galo. Ela falou, não, ele estava doente, coisa assim. Eu falei, tá bom. Mas eu parti dali, comecei a criar várias ações, né, com ervas, né? Mas depois eu acabei estudando agricultura orgânica, me formei na Unicamp, né? Foi um curso de extensão. E hoje eu depois me aproximei mais da fitoterapia com o Daniel, né? Mas já vinha tratando a minha família com Ayurveda há muitos anos. E você hoje atua como terapeuta? Hoje eu ajudo muitas pessoas como terapeuta, muitas pessoas, né? Mas eu como tenho um projeto aqui no meu espaço, aqui no meu sítio, em Joanópolis e Piracaia, eu não cobro para as pessoas que eu ajudo, porque eu vejo que elas estão necessitadas, né? E aqui nesse projeto eu vou incorporar no meu projeto alguns terapeutas, né? E aí sim eles vão profissionalizar o atendimento, né? Eu vou ficar ali como um supervisor, né? Vou colocar um terapeuta ali, gerente da situação, então a minha cobrança não vai poder... Eu não sou um bom cobrador. Já é uma máxima antiga, né? Ou você é o terapeuta, ou você cobra. Pergunta lá pro Daniel se ele cobra, ou se era a querida Ana Paula, né, que cobrava. Mas a gente tem essa... A gente sabe que a profissionalização é um caminho necessário, mas ainda mais quando você tem um projeto como o meu, né?
E como que você, o que você conseguiu de conhecimento no curso, assim, antes você já vinha pesquisando a respeito das plantas, mas me fala um pouquinho, assim, dos seus conhecimentos. Você fez o APS e o terapeutas? Sim, eu fiz o APS 100%, turma 22, né? E concluí o terapeutas. A sua turma do terapeutas qual que é? 22, turma 22. Do terapeutas. Ah, do terapeutas 08. Tá. Ah, foi uma grande constatação, né? Eu diria que o APS ele tem a capacidade de organizar a nosso pensamento. E essa é a maior dificuldade, né? A maior dificuldade é exatamente essa, organizar o raciocínio terapêutico, organizar o raciocínio de pesquisa, o olhar APS, olhar para o paciente, né? Então, não são coisas estranhas para mim, porque eu já vinha usando a Ayurveda há muitos anos, né? Mas em termos de sistematização, a, o olhar APS foi impactante, né? E hoje eu consigo permear toda a área de conhecimento aí e, obviamente, muito longe do que eu quero estar, né? Então, por isso que eu digo, APS a vida toda, né? Para sempre, né? Uhum. E esse seu projeto engloba o atendimento comunitário aí da sua região. O meu projeto, ele tem um planejamento estratégico. Então, esse meu projeto tem 10 anos de planejamento. A incorporação do atendimento local, ele vem mais ao final, porque eu primeiro preciso estruturar e organizar. E preciso também mecanizar, instrumentalizar, né? Tudo isso vai dinheiro, é investimento, né? Então, isso daí só quando eu conseguir profissionalizar o atendimento, né? E aí eu amplio para a comunidade local, sim, né? Faz parte da minha índole, né? Uhum. Essa vontade, né? Eu acho que faz parte até de uma obrigação minha. Uhum. E, e quando que você se descobriu assim como um terapeuta falou, não, eu estou fazendo OPS, eu quero me profissionalizar ainda mais, quero me tornar um terapeuta. Como que foi essa transformação para você? Porque, olha só, como eu trabalho na área de informática, a gente acaba sendo um analista, né? De várias questões. Você desenvolve projetos, você gerencia equipes. Então, na área de informática, nós nos relacionamos muito com pessoas, principalmente na etapa de análise, né? Hoje em dia eu me relaciono mais com avatares, né? Que a gente faz o atendimento de suporte, então é um negócio curioso, a mudança desses últimos anos. Mas, como eu vinha usando a informática para capitalizar, então, obviamente que na paixão, como eu te falei lá no coração, né? Eu seguia usando a Ayurveda e os conhecimentos que eu tinha, né? E aí, como é que surge a questão do terapeuta? Surge com o Daniel, realmente. Né? Que aí eu consolido esse projeto na minha visão de futuro. É uma decisão. Então, quando a gente depara de uma situação em que você olha para o futuro e fala, não, isso aqui é algo bom, né? Para nós e para os próximos, né? E para o entorno e para a natureza. Então, quer dizer, tudo se encaixa, né? Aí você se torna um terapeuta, né? Uhum. E teve alguma transformação em relação à sua saúde, trabalhando como terapeuta, fazendo o curso, né? Na verdade,
teve alguma questão na sua saúde, ou dos seus filhos, ou de algum conhecido que você conseguiu tratar com os conhecimentos do curso? Os meus filhos, eles, para você ter uma ideia, eu poucas vezes vi meus filhos doentes. E eu me aproximei da Ayurveda por causa de um problema de adenoide na minha filha, de 2 anos, que queriam operar, né, de qualquer jeito, né? E através da Ayurveda eu escapei dessa cirurgia dela. A partir daí eu começo a criar uma convicção, que é o caminho um pouco diferente daquilo, né? Que os pais da gente seguiu, influenciado pela mídia, né? E aí então nós começamos ali a tratar da gente e das pessoas, né? Mas obviamente a gente ajuda as pessoas com o que pode, né? O meu próprio pai tem diabetes, né? E está com uma diabetes desde a pandemia para cá. E essa diabetes que ele pega, inclusive, foi por causa do jogo do baralho, você acredita? Ele, no jogo de baralho, ele ia no jogo de baralho na pandemia e davam uma caipirinha com açúcar para ele, que era um copo desse tamanho, com 4 dedos de açúcar assim. E ele chegava na pandemia, eu fiquei lá com eles, na casa deles. E aí, quando ele chegava à noite, eu via, era um pouco estranho, né? No outro dia, eu fui seguir ele. E aí, eu vejo as pessoas dando a caipirinha para ele. Enfim, foram 6 meses de caipirinha e uma diabetes adquirida. Aí, então, por exemplo, vou te dar um exemplo. O alecrim do campo. O alecrim do campo, eu não sei se vocês conseguem enxergar aí, mas eu tenho muito alecrim do campo aqui. Então, o Daniel, numa das aulas, ele explica, né, a questão da resistência insulínica, né? Então, veja só, é um conhecimento que vem para a prática, né? Logo o pai da gente, né? Isso aí é maravilhoso, né? É por aí que vai, tá? É só... Mas você conseguiu realizar o tratamento nele? Está conseguindo? Não, o meu pai, ele está com 94 anos, né? Então, da pandemia para cá, são quantos anos? São 6 anos, né? Da pandemia para cá, né? Ele está, vamos dizer assim, com a diabetes alta ainda, mas ele toma o chá. E o chás numa visão APS, né? Uma sinergia. Tudo isso nós aprendemos, né? No APS, que é uma sinergia, né? E a composição das plantas, né? Então, eu diria assim, não está tratado, não está controlado ainda, mesmo porque ele não faz a lição da casa dele, que era para ele fazer, ele não faz, né? Mas eu diria que estaria pior, bem pior, se não fosse as plantas que ele toma hoje, né? Uhum. E tem algum caso que você também conseguiu tratar de algum amigo, de algum cliente, que você pode relatar? Tem muitos casos, né, que a gente acaba auxiliando, né? Mas veja só, nós temos experiência na vida, né? Não é toda hora que você pode entrar como terapeuta para uma pessoa, né? E nem se apresentar como terapeuta, né? Então, enquanto a gente não profissionaliza a atividade, a gente acaba atuando de forma informal, né? Aí você organiza, você procura auxiliar as pessoas, né, que precisam, né? E são muitos casinhos, né? Coisas pequenas, mas de forma geral usando todo o conhecimento APS também, né? E é fundamental organizar esses tratamentos com o conhecimento APS, porque fica com maior qualidade, né? Uhum. Você já tem a sua carteirinha para poder atender? Não. Primeiro que não precisa da carteirinha para atender, né? Esse é um grande engano que existe aí. Não é necessário uma associação a nenhuma entidade para atender. O que a carteirinha faz é dar uma proteção, talvez, de um acionamento, né? Você apresentar a carteirinha.
Mas eu não tenho, eu não tirei a carteirinha mesmo porque eu concluí o APS agora. Mas eu já tenho outra formação em fitoterapia, sabe? Eu já tenho uma outra escola que eu me formei. Mas se eu tirar a carteirinha, vai ser para frente aí. Mas não é meu objetivo tirar a carteirinha. Uhum. Mas os terapeutas que vão participar do meu projeto, praticamente todos eles vou pedir uma associação. Uhum. E para você, o que é ser um terapeuta PS? O terapeuta PS, ele é englobar a paixão pela natureza com conhecimento científico no tratamento das pessoas, dos animais, né? De toda a natureza. Então, a gente não está cuidando do ser humano, nós estamos cuidando de um ser especial na natureza. Né? É um ser que tem alma, é um ser que tem corpo, é um ser que tem mente. Ser terapeuta PS é isso, é cuidar a pessoa como um todo. Essa é a visão APS, olhar para a natureza e olhar para a pessoa como um todo, e qualquer ser, né? Cuidei muitos bichinhos já. Meu cachorro aqui outro dia levou um pau de outro cachorro e quebrou a perna. E tive que levar para a veterinária e foi feita uma cirurgia, colocado placas, né, na perna do cachorro. E aí eles queriam deixar internado o cachorro, eu falei, não, pode deixar comigo o cachorro, né? Eu trouxe o cachorro e o cachorro, só lidando com as plantinhas que eu tenho aqui, ele cicatrizou, né? Mandei a foto em 8 dias para a equipe da veterinária, eles falaram, não acredito que esteja assim. Eu falei, pois é. E teve um outro cachorro meu também, só para te falar, ele bateu um graveto no olho. Nossa. Né? E aquilo lá fez uma úlcera no olho. E eu levei para a veterinária aqui de Piracaia, uma excepcional veterinária, né? E ela estava meio assustada com o quadro, né? Aí ela passou para uma segunda veterinária. Ela também ficou, né, assustada ainda com a situação, né? Por fim, para enquadrar o tratamento que elas estavam querendo, eu pedi para conversar com a chefe da clínica. E aí eu expliquei para a chefe da clínica que eu queria tratar aquele edema com a fitoterapia. E aí eu tratei com a fitoterapia e ela me propôs fazer um tratamento com plasma do sangue. Eu entendi que era um tratamento natural, de certa forma, né? E fora isso, foi tudo com plantas também. Deu Aí, 3 dias. Você usou? Hã? Quais plantas você usou? Ah, sim, são plantas, por exemplo, eu tenho aqui terramicina, que é uma planta muito bem defendida pelo Daniel como analgésica, né? Tem o picão preto aqui, é mato, né? É analgésica, né? Com essas duas plantas aí, com a baleeira, porque, aliás, por falar em baleeira, o meu primeiro contato com o Daniel foi quando ele fez o primeiro vídeo dele no YouTube. Agora estava até esquecendo, foi bom ter falado da baleeira. Eu estava em Caraguatatuba e os meus pais têm uma casinha lá no Porto Novo. E eu me lembro bem da transmissão dele. E a gente já usava a baleeira na praia, porque é uma planta que o pescador usa. Então eu tinha o meu tio ali pescador, né? Então você tem um peixe que tem um espinho, espeta, e você usa a baleeira, por exemplo, né? Um dos pescadores lá tinha artrite, né? E acamado, ele só levantou com o chá da baleeira. Lá também. E a gente recomendava a baleeira para todo mundo lá, né? E aí me aparece o Daniel Forjas organizando aquele conhecimento ancestral de uma forma científica. Eu não me lembro bem que ano que foi isso,
Eu não sei se foi 97, 99, 94. Não, depois eu olho quando é que foi esse vídeo do Daniel, né? Essa transmissão, né? E eu estava até com um notebook com modem, que era um modem bem antigo, né? E aí, então, foi a primeira transmissão com o Daniel, foi meu primeiro contato com o Daniel Forjaz. E de lá para cá, eu sempre acompanhei o Daniel, né? Mas só consegui fazer o APS muito recentemente, né? Só na APS 22. Mas a ligação é antiga. Uhum. Mas aí você tratou, então, o seu cachorro com essas plantas e como foi a recuperação dele? Ah, o cachorro teve uma recuperação maravilhosa, né? Recuperação, a própria equipe médica lá ficou entusiasmada, né? Uhum. É uma questão de fé. É uma questão de fé. A fé é uma coisa que nos guia quando você tem aquela percepção que é uma verdade. Então, você, quando usa uma planta, você está aplicando a fé também. Só que você usa essa fé embasada. No APS, a gente usa essa fé de forma embasada cientificamente. É isso. Porque você ter o cachorro com o risco de ficar cego e aplicar as plantas nele para tratar, isso é fé. É fé e conhecimento, né? Então eu acabo integrando, né? Eu acabo integrando toda a fitoterapia, a Ayurveda, essa cultura de vida, né? Uhum. Tudo isso faz parte da minha forma de agir, né? Uhum. E além de teve alguma pessoa também que você conseguiu obter esse resultado, como você teve do cachorro, né? Essa coisa da fé, do tratamento com as ervas. As pessoas que são tratadas, né? E com objetivos, né? Tem tratamentos que eu faço muito complexos, né? Bastante complexos, né? Porque envolve o passado da pessoa, envolve o entorno da pessoa, né? Então, tem melhorias que são completas e tem melhorias que são graduais. Passa muito pela postura da pessoa também, né? Agora, e eu tenho contato com alguns terapeutas, agora mesmo, um minuto antes de você estar me ligando, uma colega me mandou uma mensagem que ela tratou vários problemas, né? Artrose, artrite, pedras no rim, né? E a paciente escondeu que ela tinha esteatose hepática dela. Então, essa terapeuta tratou essa paciente e ela obteve um resultado, um tratamento de dores. Mas ela não está conseguindo obter o resultado no todo. É o problema da planta? Não. Então, o que é esse problema? É o problema que o paciente não faz seu papel também. E tem pacientes difíceis, né? E aí entra a experiência nossa e a gente tenta ajudar, né? Eu tento colaborar com esses colegas terapeutas, identificando esses pontos cegos, né? Que é o que o professor Daniel Forjaz, o mestre Daniel Forjaz, né? Ele bem explica, né? Então eu atuo em muitas áreas, né? Muitas atividades assim. Mas tem algumas situações, só falando desse trabalho em equipe, né, que eu faço com algumas pessoas, terapeutas, né? Tem algumas situações que exigem um estudo conjunto, um estudo em equipe. E esse estudo em equipe, então, eu estou automatizando isso. Estou criando um projeto usando inteligência artificial, em que o objetivo é possibilitar o estudo em conjunto e a harmonização do conhecimento. Aliás, você dá esse recado para o Daniel Forjaz, por favor. Fala para ele, olha, tem um verdinho lá, ele mandou um grande abraço. Fala para ele está fazendo um projeto lá, ele teria o maior prazer
que esse projeto fosse integrado ao APS. Para mim seria uma honra muito grande, né? E ele também tem um projeto de ala bem interessante no curso ali para promover o estudo em grupo. É uma coisa que tenho certeza que interessa para o Daniel, né? Porque ele ensina para as pessoas de um para muitos, né? O que eu estou tentando organizar é uma forma desses muitos se organizarem e chegarem a conclusões conjuntas. Vou te dar o exemplo desse terapeuta que acabou de me ligar, né? Então, você organizar de forma que as pesquisas possam ser integradas numa visão única. Essa é a mensagem que eu queria dar para o Daniel, tá bom? Se você quiser deixar mais alguma mensagem a ele, pode deixar para concluir. Eu queria agradecer profundamente. Não é um agradecimento rápido e nem demorado, mas que a coragem que o Daniel tem pelo que ele trabalha, pelo que ele estuda e pelo que ele ensina, essa coragem mostra que ele é um grande curador. Começa por ali. O Daniel, ele se supera e depois ele faz as pessoas se superarem. Isso daí é um ensinamento valioso. Parabéns ao mestre Daniel e a toda a equipe APS, porque eu sei que vocês todos aí fazem um grupo espetacular. Legal. E o que você diria para uma pessoa que está na dúvida se vale a pena fazer o Terapeutas, fazer o programa APS? Quem estiver em dúvida se deve ou não fazer um programa APS, por exemplo, hoje começa, que eu sei, ali o Minisséries Plantas Medicinais, né? A você que está em dúvida, faça. Porque a partir vamos dizer assim, colocou na boca, tem um sabor gostoso, você vai continuar comendo. E eu tenho certeza que você vai continuar absorvendo esse conhecimento. Vai para o APS 100% e vai para o Terapeutas. É o caminho que te leva para um objetivo de vida. Se você está em dúvida, veja se não é um objetivo que vai te salvar. Você, sua família, aquele seu conhecido, aquele seu bichinho de estimação. Caminho do terapeuta APS, ou quem não puder, das plantas aí no grupo APS, é um caminho da felicidade para quem gosta. Legal. Vou parar a gravação então, mas não vou desligar, tá bom? Tá bom.